Ok, a nossa terceira lição de hoje, ela tem como texto básico Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Tem como tema, vivendo com uma missão assim como Jesus. Não precisa não, meu irmão, está tudo... Pois é, mas é esperado, né? Lucas 19, de 1 a 10, abre sua Bíblia. Não faz sentido a gente estar numa escola bíblica dominical, falar sobre Cristo sem não ler o texto bíblico, né? Lucas 19, de 1 a 10, diz assim, o texto: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lembrando que a expressão Filho do Homem é a expressão usada pelo evangelista Lucas para demonstrar a divindade de Jesus e a sua humanidade. Então, este Filho do Homem, ele foi anunciado lá no profeta Ezequiel. Então, Lucas usa essa mesma imagem para que, quando aqueles irmãos judeus estivessem lendo o texto bíblico, eles tivessem a consciência, como os gentios também, de que Lucas estava falando do Deus encarnado. Assim, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, e na lição que nós temos para os irmãos nesta manhã, o tema é este: vivendo com uma missão assim como Jesus. É interessante a gente olhar para a vida de Jesus, e o nosso propósito aqui não é olhar para aquilo que Jesus viria fazer em uma determinada situação. Há muito tempo foi escrito um livro que tinha o título Em Seus Passos, o que faria Jesus? Alguém viu esse livro por aí? Ele foi um livro famosíssimo aí no nosso meio evangélico. A ideia nossa aqui é justamente o contrário. Não é olhar numa suposição futura, mas olhar aquilo que está registrado na Escritura, o que Jesus já fez, o que ele fez, como ele agiu, o que ele ensinou. Ele é o grande modelo. Lembrando que todas as vezes, quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade Santíssima. É a segunda pessoa, não é porque ele é menos importante que a primeira pessoa, que é o Pai, mas é a segunda pessoa porque teologicamente foi o segundo a ser revelado nos evangelhos, nominalmente Jesus Cristo, assim como o Espírito Santo foi a terceira pessoa a ser revelada nos evangelhos como Deus, o Espírito Santo. Mas tanto ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, têm a mesma essência, o mesmo poder, a mesma soberania, e assim subsequentemente. Por que é importante a gente ter esta certeza no coração? Para que sejam dissipadas todas as dúvidas dos grandes feitos de Jesus, para que sejam dissipadas do nosso coração tudo aquilo que Jesus falou e ensinou, e que às vezes nós ficamos pensando: será que é isso mesmo? Será que se eu agir de acordo com aquilo que ele está me ensinando, vai dar certo? Nós somos assim. Eu não sei você, mas eu sou assim. Vez ou outra a gente dá um nozinho ou colocamos um ponto de interrogação, mas quando nós nos submetemos àquilo que Jesus ensinou, a gente sempre vai se dar bem.
E a grande missão de Jesus Cristo, ele sempre deixou muito clara: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. É interessante que quando Jesus está com seus discípulos, que ele chega naquele poço, que ele tem aquele diálogo com aquela mulher samaritana, em o Evangelho de João, capítulo de número 5, e enquanto Jesus senta e está travando um diálogo com a mulher samaritana, os discípulos foram buscar comida, como sempre preocupados com comida, aqueles homens. E quando eles voltam, eles ficam surpresos, porque eles veem Jesus conversando com uma mulher, e ainda samaritana. E aí eles chegam a Jesus e falam assim: Senhor, come. A preocupação deles: come. E Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Esta foi a grande missão de Cristo, porque a missão de Cristo só poderia ser cumprida por Ele, porque havia uma exigência para que o meu e o seu pecado, de todos aqueles que creram nele, fossem perdoados por meio de derramamento de sangue e por meio da morte na cruz. É por isso que Cristo teve que encarnar, para que ele pudesse pagar no seu próprio corpo, derramar o seu próprio sangue, para que nós pudéssemos assim viver, e viver para a glória dele. Então, no texto que nós lemos, há algumas diretrizes que são reveladas dentro do próprio texto. A primeira é que quando Jesus ele está indo para Jerusalém, a partir do capítulo 9, versículo 18, Lucas ele muda o foco do seu registro, dizendo: Jesus está indo para Jerusalém de forma resoluta. Jesus está indo para Jerusalém para que lá ele pudesse pagar pelo meu e pelo seu pecado. A partir do capítulo 9, versículo 18, Lucas vai deixar isso muito claro. E é esse momento que Jesus chama os seus discípulos para mais perto, principalmente aqueles que ele separa como apóstolos, para ensinar a eles, em tempo integral, aquilo que eles deveriam levar adiante como missão também. E aqui, nesta caminhada, chegando na cidade de Jericó, o texto não fala-nos, mas havia no coração de Cristo, do Deus encarnado, este discernimento, e ele, por ser onisciente, já sabia que ao chegar nesta cidade, ele iria revelar aquilo que estava no seu coração, porque ele foi de encontro a este homem chamado Zaqueu. Os discípulos não sabiam, a multidão não sabia, era uma intenção velada no coração de Jesus, que ele revela isso quando ele para debaixo daquela árvore e chama Zaqueu. Mas a pergunta é: quem era Zaqueu? Diz o texto que Zaqueu era um publicano. O que era um publicano? O publicano, ele era um judeu que servia o Império Romano na coletoria das cidades. E este publicano, ele é que determinava o preço, as taxações do que tinha que ser pago, dos impostos, das taxas, em todo o comércio. Para entrar na cidade tinha que pagar. Então tudo era taxado. Então, para o judeu ter um judeu servindo o Império Romano, que era o império do tempo presente, e dedicando-se ao inimigo, era uma persona não grata. Era uma pessoa que ele não tinha acesso ao templo, ele era uma pessoa que não tinha acesso aos familiares dele, que não concordassem com a ideia que ele era um servidor do Império Romano. Ele era considerado pior do que um cão para o judeu, e lembrar que o cão era um animal imundo na lei. Então, você conversar com um publicano para um judeu era algo impensado. Só que Jesus, na sua intenção missionária, ele que é onisciente, ele já sabia que ele passaria por aquela cidade, e ele, Deus, que foi de encontro a Zaqueu. Não foi Zaqueu que foi de encontro a Cristo. O homem nunca vai de encontro a Deus, nunca, porque a sua natureza depravada sempre vai fazer com que ele esteja correndo de Deus, tentando esconder de Deus, por causa das suas obras más. É assim comigo, é assim com você.
quando eu peco, quando você peca, quando nós pecamos, via de regra, a nossa primeira atitude é tentar esconder o pecado, como se isso fosse possível diante de Deus. Às vezes nós somos tão cara de pau, que nós tentamos convencer a nós mesmos que nós não pecamos. Não foi muito bem assim não, vai ser bobo, rapaz. Isso aí considera como apenas um deslize. Mas a Bíblia deixa muito clara essa ideia. Então, no meio daquela multidão, que diz que pressionava Jesus, que seguia Jesus por interesse próprio, Jesus ele para dar atenção a um cidadão em que era uma pessoa não grata, que ele era odiado, desprezado, porque o coração de Deus não faz acepção de pessoas. Eu acho impressionante a forma como João vai colocando as suas diretrizes no Evangelho. Por exemplo, João capítulo 3, ele vai falar que Jesus é que vai de encontro a Nicodemos. Não é Nicodemos que vai de encontro a Cristo. Deus sempre vai em direção ao pecador. E Nicodemos é um homem importante. Só que João capítulo 3, que é o encontro da mulher samaritana, é Jesus que vai de encontro àquela mulher anônima. É uma samaritana, outro povo que era odiado pelos judeus. Então, para Deus não há acepção de pessoas, porque nós lemos no versículo de número 9, 10, que ele, o Filho do Homem, veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus tem um encontro com aquele homem, só que o encontro de Deus com o homem, via de regra, ele é transformador. É lógico que Lucas vai dar os detalhes, que Zaqueu, por ser de pequena estatura, provavelmente do meu tamanho, correu para subir numa árvore, para que ele pudesse ver Jesus passar. Aquilo para Zaqueu era suficiente. Ver Jesus passar, para Zaqueu era, mas não para Cristo. Porque ver Jesus passar, ouvir Jesus ensinar, não traz salvação. Essa é a vontade e a disposição do coração do homem. Quantos escutam Jesus? Mas quando Cristo para, que é Deus, debaixo daquela árvore, chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desça depressa, porque convém que eu hospede na sua casa hoje. Foi da mesma forma que ele chegou em você e chegou em mim. Era como se Cristo naquele momento estivesse dizendo para Zaqueu: Zaqueu, eu sei quem você é. Eu, Zaqueu, te escolhi para ser meu antes da fundação do mundo. Zaqueu, eu já sabia, antes da fundação do mundo, que um dia eu, encarnado, viria aqui para ter esse encontro com você, para que eu pudesse mudar toda a sua disposição de coração, e todo o peso e o fardo, e a renegação que você carrega. Eu estou te trazendo para mim. Você é meu, e eu concedo salvação a você. O encontro de Cristo conosco, irmão, sempre ele é transformador, porque dentro do decreto divino de Deus, todos nós já estávamos arrolados para que esse encontro de Cristo conosco viesse a acontecer. Eu lembro da Viviane contar da sua história, que ela cresceu num berço evangélico, que ela participava das atividades da igreja e tudo, mas um dia ela sentiu esse chamado pessoal de Cristo. Viviane, hoje eu vim encontrar com você. É diferente. E não tem nada que nós devemos dar mais valor do que este encontro de um Deus Santo para conosco, que somos pecadores. Porque, irmãos, por nós mesmos, nada em nós chamaria ou convenceria Deus para perdoar os nossos pecados, a não ser pelo fato do Deus Trino ter decretado de forma soberana que nós faríamos parte do seu povo escolhido. Só que uma vez que nós fazemos parte deste todo, de milhões de povos de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, Deus nos conhece de forma individual e nominal.
Ele não trata conosco por pacote ou por multidão. Não, eu vou hoje tratar com aquele povo lá da Igreja Presbiteriana do Jardim Goiás, porque eles são meus. Não, ele trata de forma nominal. É o Ricardo Ribeiro, é o Tiago, é o Rodrigo, é a Andréia, é a Eveline. Pessoalmente, ele escuta o seu clamor, a sua súplica, a sua gratidão. Por isso que nós devemos entender e conhecer Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos que o processo de transformação que aconteceu com Zaqueu e conosco só poderia ser realizado pelo poder de Deus. Somente. Nada neste universo, conhecido e não conhecido, visível e invisível, fora do Deus Trino, teria poder para nos transformar, para nos converter para Deus. Nada, a não ser o próprio Deus. Por isso é importante a gente entender que o encontro de Cristo com Zaqueu, ele é representativo. Porque um dia ele também encontrou a nós. E a ordem de Cristo para Zaqueu, ela é uma ordem expressa. Não é aquela... Irmãos, quando Cristo nos chama para esse encontro, não tem como a gente titubear ou vacilar. É algo tão impactante, tão grandioso e tão irresistível que nós não temos como reagir da forma diferente que Zaqueu reagiu. Desça depressa. Ou chegou em Mateus na coletoria, Mateus, segue, só falou isso, segue-me, Mateus seguiu. João, Pedro, André, Tiago, deixe o ofício que vocês têm a profissão de pescadores de peixe, deveriam ser pescadores de homens, segue-me, e pronto, e aí foi. E foi assim com você também. Então, essas ideias, nós temos que guardar no coração, porque o texto, além disso, de mostrar uma atitude que estava velada somente no coração de Cristo, há também a intenção declarada de Jesus. Lembra que quando os discípulos chegaram em Jesus e falou, Lázaro está enfermo, e Jesus disse que demorou 2 dias para chegar lá. Jesus sabia o que ele ia fazer, estava no seu coração, só que ainda de forma velada, depois que ele vai falar para os discípulos. Então, aqui, a cena, ela vai mudar, porque a cena vai trazer para nós aqui agora, a ideia, a intenção missionária de Jesus, declarada, porque este sempre foi o propósito de Deus. Leia, Andréia, para nós, Mateus capítulo 1, versículo 21, Andréia. Cadê o microfone sem fio, por favor? Algum diácono aí nos auxilie? Não tem problema não. Mateus 1, versículo de número 21. Isso, liga aí, tá ligado? 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará os... Sempre foi esta a missão, sempre foi esse o propósito do ministério de Jesus. Sempre foi. Você pode conferir em Mateus capítulo 5, versículo 17, João capítulo 4, versículo 34. Depois, Jesus ele vai dizer isso para os seus discípulos, Mateus capítulo 20, versículo 28, que ele veio para dar vida em resgate de muitos, e assim este foi a sua intenção missionária declarada. Lucas diz, ele veio para salvar o que estava perdido. Jesus ele proferiu várias parábolas, entre elas aquela das ovelhas, em que deixa-se as ovelhas no aprisco para ir atrás de uma que está perdida, da dracma perdida. Sempre foi assim. A parábola do filho pródigo, tudo para mostrar que Deus veio para salvar o que estava perdido. Salvar o que estava perdido. E a ênfase no texto sempre é
quando isso aconteceu, e que achou a ovelha, achou a dracma perdida, e que aquele filho perdido retornou para casa, houve grande alegria. Diz que há grande alegria no céu quando há uma conversão. Os anjos se alegram quando alguém é alcançado por Cristo. Eu fico imaginando essa cena, quando Jesus para debaixo daquele sicômoro, diz: Zaqueu, desça depressa, que convém eu ficar na sua casa hoje. E quando Zaqueu se manifesta publicamente que ele estava passando por aquele processo que nós chamamos de conversão, de se render a Deus, de entregar não só a si mesmo, mas aquilo que ele possuía, a gente percebe que a obra de Cristo em nós, ela é extremamente poderosa e gloriosa. Por isso, que quando Jesus diz, lá na cruz do Calvário, que estava consumado, era referente a mim e a você. Aquilo que ele veio para fazer, para cumprir, morrer na cruz, no meu e no seu lugar, ele consumou, pagando e derramando, dando a sua própria vida. Por isso que nós devemos olhar e entender que as palavras de Jesus e de seus apóstolos, repetidamente, nos ensinam que ele sempre foi um homem, homem com H maiúsculo, homem e Deus, com um propósito e com uma missão. E ao cumprir a sua missão, Jesus, ele glorifica o Pai, honra o Pai, este Pai que tinha todo o prazer, toda a sua alegria no Filho. Mas também nós podemos ver aqui uma intenção missionária de Jesus que foi repetida ou conferida para os seus apóstolos a princípio. Para os 12, Jesus chama aqueles homens de uma forma particular. Todos já tinham sido chamados para a salvação, agora estão sendo vocacionados para levar esta missão adiante, proclamar, ensinar e curar, assim como Jesus fez durante o seu ministério aqui na terra. Então, desde o início do ministério, Jesus preparou esses homens para este propósito. A intenção de Jesus sempre foi transmitir a sua missão para os apóstolos, porque eles seriam o fundamento da igreja. E nós vamos ver mais adiante que a mesma missão foi dada a nós, a igreja. Então nós temos que entender a importância que tinha estes homens, a forma como Deus trabalhou com eles, de uma forma tão gloriosa, e o tempo que eles também demoraram para entender o que Jesus estava ensinando para eles. João, Pedro, André, Tomé, Bartolomeu e tantos outros. Então eles foram preparados para que eles fossem os embaixadores, portadores, os nossos primeiros a ser chancelados de autoridade para levar a palavra de Cristo e o seu testemunho adiante. Então nós olhamos para Atos capítulo 1, versículo 8. Jackson, por favor. Atos capítulo 1, versículo 8. Está aí aquilo que era o desejo de Deus para a igreja primitiva, lógico, na autoridade dos apóstolos. Alguém lê para nós? Cadê o microfone? Esse copinho é tão difícil para abrir, né? Por que não simplifica esse trem? Para quem não tem unha igual eu, então, misericórdia. Não tem unha. Tem que comprar uma unha daquela. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Obrigado. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Presta atenção. Início da igreja primitiva, a autoridade já havia sido conferida aos apóstolos, aos discípulos. É só você conferir em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19.
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Estão indo fazer discípulos de todas as nações, ensinando e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 8 tem a mesma proposta. Descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Só que a palavra recebereis poder aqui, teve um tempo, hoje não tanto, mas teve um tempo da teologia de batalha espiritual, em que foi muito propagado, até mesmo dentro da nossa igreja, de que este poder aqui era aquele crente que ele era quase como um Superman, um crente que tinha superpoderes. Então o crente, ele mandava e desmandava, ele amarrava legiões de demônio, e saía irmãos de muitas igrejas aí amarrando demônio na cidade toda, não sei se vocês lembram disso, sobrevoava a cidade com helicóptero, jogando sal grosso para amarrar os demônios territoriais, uma bagunça só, porque eles entendiam que esse poder era justamente isso. Só que no termo original, a palavra poder na língua grega é capacitação. O que Jesus está dizendo descerá sobre vós o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai capacitá-los para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque se o Espírito Santo não capacitar a mim e a você, a gente não fala nem dentro de casa, a gente não terá essa ousadia, a gente não terá esta santa convicção de que nós fomos chamados para esta mesma missão. Só que o tempo passou, Atos capítulo 1, versículo 8, e quando chega em Atos capítulo 8, versículo 1, a igreja estava com mais de 10 mil membros, a igreja de Jerusalém. Imagina o tamanho dessa igreja. Só que toda a igreja na sua zona de conforto, se reunindo dominicalmente, nos seus cultos, nas suas pregações, momento de comunhão, de santa ceia. Só que aí Deus veio e sacudiu a árvore, literalmente. Deus sacudiu aquela igreja, uma grande perseguição, e diz que, exceto os apóstolos, todos foram espalhados. Por que Deus permite essas coisas? Porque se Deus não sacudir a árvore, a gente não desce da árvore. Se Deus não sacudir a árvore, a gente não desce para fazer a nossa missão. E diz que em pouco tempo, você começa a ler Atos capítulo 9, você já vê o testemunho de um diácono chamado, como é que é o nome do diácono, que foi? Estevão. Depois você vai, capítulo 9, ver a conversão de Saulo. Depois você vai ver que um dos Filipe, um dos diáconos, chegou a Samaria, e os samaritanos receberam a Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. E depois chega o evangelho na casa de Cornélio, Atos capítulo de número 10, se não falha a memória. Pedro, um judeu convicto de que jamais poderia comungar com um gentil, foi convencido por Deus para falar de Cristo. A família de Cornélio, que já apontava para os gentios, rendeu aos pés de Cristo. E Atos capítulo 19, o evangelho chega aos confins do mundo com o apóstolo Paulo. Se faz necessário que a gente olhe para a vida daqueles homens de Deus e tenha também eles como exemplo. Cristo fala para Paulo o seguinte: Paulo, eu vou colocar você diante de reis, diante de homens poderosos, para que você fale de mim para eles, para que você testemunhe para eles quem eu sou. E Paulo teve a experiência de adentrar a presença de imperadores, rei Agripa, de homens importantes, e o evangelho foi levado adiante. O apóstolo João. Então, esta missão de fazer a vontade do Pai, de levar Cristo adiante a sua mensagem, de fazer o conhecido dentro de casa, na nossa imediação, no nosso círculo de amigos,
de profissional, estudantil, isso tem que ser uma constante na minha e na sua vida. Quando eu passei pelo processo de conversão, eu fui expulso de casa. Porque eu fiquei como um fora do ninho, eu não fazia sentido mais estar no meio dos meus. E eu tive então que caçar o meu rumo. E é interessante, irmãos, que hoje, já depois de mais de 30 anos, essa caminhada, eu vou em casa hoje, e é impressionante a forma como os meus irmãos, os meus pais me vê. Porque durante toda essa caminhada, eles perceberam que, por mais que eles tentassem, o compromisso que eu tinha feito, lógico, debaixo da transformação de Deus para comigo, era algo sério. Era algo que eu não iria abrir mão. E talvez você já passou por isso. Mas não desista. Porque o que importa é a gente manter firme o nosso padrão e mostrar para eles que o que de fato importa é render-se aos pés de Jesus. E quem ora comigo, via de regra, sabe qual que é o meu pedido de oração. A conversão da minha família. Meu pai fez 88 anos agora, dia 10, 88 anos, e eu oro para ele, a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, cunhados, sobrinhos, todos, e alguns irmãos meus que vieram para a igreja e hoje estão afastados, para que eles sejam transformados como um dia Deus me transformou. Então nós devemos olhar também que a mesma autoridade, a mesma confiança, a mesma intenção que foi passada para os apóstolos, para os discípulos, como nós vimos em Lucas capítulo de número 10, 70, depois dos 12 foram enviados 70, e depois toda a igreja, nós temos esta responsabilidade. Então, a intenção de Deus para nós é olhar para Cristo, e é por isso que nós estamos aqui insistindo durante este ano e quem sabe o ano que vem, a gente firmar esse propósito de andar segundo os passos de Jesus Cristo. Andar segundo os passos de Jesus. Como seguidores de Cristo, nossa vida tem um propósito. Fomos salvos com um propósito: glorificar a Deus, desfrutá-lo para todo sempre. Mas há uma responsabilidade dada a nós também. A responsabilidade é que nós temos que proclamar e temos que testemunhar de Cristo. Rafael, abra aí Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. E aí preste atenção que Jesus, ele diz para os seus discípulos, Mateus 28, 16 a 20. Jesus ele fala para os discípulos para ir para Jerusalém, que ele encontraria eles lá, mais ou menos 120 irmãos. Antes deles chegar lá em Jerusalém, Jesus dá esta ordem para eles. Leia para nós, Rafael. Partiram, pois, 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, alguns duvidaram. E aproximaram-se, Jesus falou-se, dizendo: Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok. Obrigado. Olha, eu acho interessante os detalhes do texto que às vezes a gente não presta atenção. Quando Jesus chega diante deles, o que eles fazem? Eles se prostram e adoram. Prestam culto a Cristo. Só que uns descreram. Duvidaram. Será que é ou não é? Mas aqueles que são, como nós somos,
somos convencidos pelo Espírito de que este é o nosso papel, é adorar ao nosso Deus e servi-lo com todo o nosso tempo e com toda integridade de coração. O apóstolo Pedro, tratando sobre o mesmo assunto, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pedi a Cristiane aqui, por favor, que leia 1 de Pedro 2, versículo 9, o que Jesus também, Pedro, por meio de Cristo, propõe a nós. 1 de Pedro. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado. Outro texto que nós lemos, via de regra, não prestamos atenção no que o texto está dizendo. Primeiro, aqui vai dar a nós, Pedro sendo inspirado, ele vai dar para nós qual é o nosso status, uma vez que nós fomos transformados por Cristo. Nós temos que lembrar primeiro que nós fomos transformados por Cristo, porque nós estávamos no rol dos eleitos. Nós somos uma raça eleita antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa ter sido criada, o meu nome, o seu nome já estava lá. Por isso nós somos essa raça eleita, escolhida, separada pelo próprio Deus Trino. Mas também o texto vai dizer, nós somos sacerdócio real. A função do sacerdote era apresentar Deus para o povo. Nós temos este papel de apresentar as dinâmicas, né, das leis que foram dadas, e os sacerdotes instruíam o povo, assim como os profetas traziam aquilo que Deus queria falar para o povo. O profeta anunciava, os sacerdotes ensinavam juntamente com os escribas e os outros mestres. Mas também o texto vai dizer que nós somos nação santa. Uma vez escolhidos, alcançados, nós fomos justificados por Cristo. Ele nos fez santos. E agora estamos no processo da santificação. Vou falar isso hoje à noite, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 ao 32. Mas também nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, para e pensa. O que você entende por propriedade exclusiva? Alguém pode ou tem poder para te tirar da mão de Cristo? Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, já no final, nem a morte, nem anjos, nada pode nos separar de quem? Nada pode. Então, nós somos propriedade, mas há um propósito para nós, a fim de proclamardes as virtudes daquele, quem que é esse? Cristo, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas. Nosso destino era o inferno. Eu ouvi uma pregação do reverendo Hernandes, onde ele faz a seguinte afirmação: nós não temos que ter medo de falar do inferno. As pessoas têm que ter medo de ir para o inferno. Entende a diferença? Porque não se pode mais falar de inferno na igreja, que o indivíduo vai para o inferno. Você não pode mais falar na igreja que o indivíduo é pecador, que ele tem que mudar de vida. Não, que somente ele tem que vir e aceitar Cristo, vem para a igreja e não precisa ter mudança nenhuma. Segue o curso da sua vida. Ouvi um rap famoso americano dizendo, esses dias atrás, num show que ele estava fazendo para milhares de pessoas, num grande estádio, e aí ele falou: eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Você que é usuário de droga, homossexual, lésbica, e foi falando, venha para Cristo. Venha para Cristo, porque Cristo ama cada um de vocês. Agora eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Para vocês vir, vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam largar o que vocês fazem hoje. Deixar tudo para trás e caminhar em novidade de vida. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho.
nada mais e nada menos. E aí Pedro, capítulo 3, versículo 15, eu vou ler, vai dizer: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há entre vós, fazendo todavia com mansidão e temor. É como quando alguém chega em você e fala assim: por que você é crente? Por que você optou andar neste caminho? Qual o sentido disso? Porque para mim, ser crente não está com nada. Ser crente não curte a vida, sabe aquelas potocas? Aquelas potocas que a gente escuta. Ai, ai. Mas Pedro está dizendo, quando nós formos confrontados, nós temos que dar razão. Por que nós andamos segundo Cristo? E o que nós precisamos está aqui na própria Escritura. Para concluir, eu quero trazer mais uma fala do Charles Wesley, que certa feita ele disse: ó, se eu tivesse 1000 vozes para meu Redentor louvar, a glória de meu Deus e Rei, e o triunfo de sua graça exaltar, meu gracioso Mestre e meu Deus, ajuda-me a proclamar, e por todo o mundo inteiro, teu nome sempre honrar. Ó, se eu tivesse 1000 vozes para proclamar, anunciar, testemunhar do meu Redentor. Por isso que nós temos que priorizar Cristo na nossa vida. Ele sempre tem que ser a prioridade da minha e da sua vida. Para terminar, eu trouxe somente uma pergunta para que você possa respondê-la aí, e as demais o reverendo Nathan vai colocar lá no grupo, como ele tem feito com muita maestria. A pergunta, ela está aí, lá no nosso estudo, é a pergunta de número 5. A responsabilidade de nossa missão, daquilo que eu acabei de dizer, é algo que assumimos por nós mesmos, ou é algo que já foi designado para nós? A responsabilidade de nossa missão é algo que nós assumimos por nós mesmos, ou é algo que já foi designado para nós? Zaqueu, quando ele tem aquele encontro, é encontrado por Cristo, ele está lá na sua casa, fez um grande banquete, e naquele banquete, Zaqueu, ele tem uma atitude de crente, que todos nós temos que ter. A atitude de Zaqueu, ela é surpreendente. Primeiro, a consciência dos seus pecados. Versículo de número 8, ele diz assim: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu sabia que tudo aquilo, ou grande parte daquilo que ele havia arrecadado, foi de forma fraudulenta. Mas uma vez convertido, ele sabia que para ter uma vida feliz não precisa de muitos bens. Ele tinha suficiente para repartir e viver uma vida feliz com Cristo. Mas não somente isso. Olha o que ele diz: e se roubei? Olha o que esse homem está dizendo. Ele sabia que tinha roubado. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu sabia o que ele estava falando aqui. A lei, ela exigia que quando alguém roubasse do outro, ele tinha que restituir 2 vezes. Roubou um boi, devolve 2. Roubou 5 ovelhas, devolve. Sempre assim. Zaqueu diz: Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. E a fala de Jesus é que vai dar para nós tudo o que está acontecendo no coração de Zaqueu. Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Pois também este publicano, esse indigente social,
é filho de Abraão, porque eu restituí o seu status por meio da filiação e da adoção de filho de Deus como nós também, porque filho do homem veio filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar, irmãos? Eu creio que a palavra por si só ela é mais que suficiente para nos convencer daquilo que nós temos que apresentar diante de Deus. Talvez nesta manhã você vai apresentar para Cristo o que eu disse lá no início: Senhor, a minha agenda tem complicado a minha devoção contigo. A minha prioridade, ou as minhas prioridades estão invertidas. Eu quero colocá-las no lugar, no devido lugar. É isso que nós temos que fazer. Porque a mesma ação que brotou no coração de Zaqueu é a mesma ação que trabalha no nosso hoje. Vamos orar. Pai, nós queremos no nome de Jesus agradecer-te pela bondade do Senhor sobre nós. Primeiro, porque o Senhor nos elegeu para a salvação antes da fundação do mundo. Segundo, porque no tempo do Senhor, o Senhor veio de encontro a nós, convenceu-nos dos nossos pecados, mudou o nosso status para filhos de Deus, conferiu a nós, ó Deus, a responsabilidade de levar a tua mensagem adiante e a sublimidade de desfrutar da salvação aqui e na glória futura. Obrigado, porque tu nos tirastes, ó Deus, do mundo de perdição, mundo que jaz em trevas, trouxe-nos para a tua maravilhosa luz. Nela queremos permanecer, nela queremos andar, e esta luz bendita, queremos proclamar a todos os homens. Oramos no nome de Jesus. Amém. E amém.